Olá pessoal, tudo bem aqui? Vamos começar mais um Cirurgia Científica. Hoje eu vou abordar esse artigo aqui, onde ele vai fazer uma correlação entre o uso de anticoncepcionais com a possibilidade de ter uma alveolite ou uma osteite alveolar após a extração de um terceiro molar. Isso aí, até um certo ponto, a gente já sabe que tem uma certa correlação, mas o quanto que ela tem? E o que a gente pode fazer para a gente talvez prevenir esse tipo de intercorrência pós-operatória no caso das nossas pacientes, tá certo? É uma revisão de literatura com meta-análise, eu vou explicar um pouquinho também como é meta-análise durante esse vídeo, ok? Mas antes da gente ir para o que realmente interessa, não se esqueça de se inscrever nesse canal e de me seguir nas redes sociais, tá? Vamos lá! Então, como primeira coisa, vamos contextualizar o que é uma osteite alveolar, tá certo? Ela é uma infecção do alvéolo dentário, ou seja, após uma extração, uma exodontia, a gente vai ter uma infecção. Normalmente, isso daí acomete 2% das extrações, de dente comum, analisando qualquer dente. Pode ocorrer em 2% das nossas extrações. Mas quando a gente vai analisar já terceiros molares, principalmente terceiros molares inferiores, essa incidência já sobe para 20% a 30%. E essa incidência vai ter muita correlação com o índice de cadeia séptica do profissional, se condições sistêmicas do paciente, com condições locais da situação do dente, se já tinha uma infecção pré-existente ou não, e aí, associado a tudo isso, se a gente vai precisar realmente ou não fazer o uso de uma antibiótico terapia, tá? E, então, se a gente já sabe o que é uma infecção, uma alveolite, uma osteite alveolar, que é uma infecção do alvéolo dentário, que pode ser também seca ou úmida, seca quando o osso está aparente, desnudo, úmida quando além de ter infecção nós temos a secreção purulenta, por isso que ela é úmida, tá? E ela vai acontecer porque imediatamente após a extração do dente, nós vamos ter a formação de um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é que vai promover a cicatrização e o processo de cura daquele alvéolo. Mas a gente também tem a liberação do plasminogênio, que consequentemente vai ter a plasmina, e a plasmina ela promove a quebra, a lise do fibrinogênio. E o fibrinogênio, a fibrina, na verdade, o que ela faz? A rede de fibrina, ela forma um coágulo. Então a gente tem a plasmina para ter um controle do tamanho desse coágulo, para não ficar formando um coágulo a perder de vista. Então a gente tem a plasmina que vai controlar. Só que, invariavelmente, a gente pode ter uma quantidade excessiva de plasmina, consequentemente uma atividade fibrinolítica, ou seja, uma quebra da rede de fibrina além do normal, e isso aí levar à perda do coágulo. E se a gente tem a perda do coágulo, a gente vai ter o quê? Um processo de osteite alveolar ou a alveolite. E esse mecanismo, todo que eu expliquei da fisiopatologia da alveolite, a gente acredita-se que o contraceptivo oral, ou seja, o anticoncepcional, ele vem atuar facilitando, ele vem atuar promovendo um aumento na atividade plasmina, ou seja, promovendo uma atividade mais fibrinolítica, quebrando mais as cadeias de fibrina e, desse jeito, facilitando a perda do coágulo, tá ok? Mas para isso acontecer, a gente tem várias coisas que a gente sabe que pode interferir, desde tabagismo, idade, acredita-se que o gênero também possa influenciar, que as mulheres tenham uma maior predisposição para ter alveolite, né? O uso de contraceptivos orais é também um fator que potencializa isso. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, né, que eu fui ler esse artigo e fui descobrir, que tem uma relação, acredita-se ter, ainda não está provado, com relação ao ciclo menstrual. Essa aí para mim foi novidade. Então aqui, conforme eu já falei, a parte de como que funciona a fisiopatologia da doença, ok? E aí, como eu falei também que eu ia explicar um pouco como funciona a meta-análise, para a gente entender a importância de a gente pegar artigos científicos e revisão de literatura com meta-análise, é o seguinte: os autores eles vão, através das palavras-chave, que eles vão delimitar, tudo que eles criam, vamos supor, fatores de inclusão, fatores de exclusão. Um exemplo de fator de inclusão: mulheres que fizeram uso de anticonceptivo oral, ou seja, comprimido. E pode colocar isso que no artigo tem que estar relatado que foi dessa maneira o anticoncepcional que as mulheres estavam tomando. Ah, mas se tiver injetável, pode ser um fator de exclusão. E aí os artigos que compararam e tinha mulheres que usou anticoncepcional injetável, ele está fora, tá certo? Aí o que eles fazem? Eles vão no banco de dados, como PubMed, Embase, Cochrane, Cielo, pega, Google, hoje tem Google Acadêmico, pega todos esses artigos, de acordo com essas palavras-chave que eles estipularam, terceiro molar, alveolite, anticoncepcional, enfim, junta essas palavras e vai achar todos os artigos. Daqueles artigos,
e eles vão pegar e vão avaliar através do título e do resumo. E aí vai ver quais que entram nos critérios de inclusão, de exclusão. E aí eles vão depois, no final, ver se ler todo o artigo, certo? Do que eles delimitaram como seria interessante. Esses artigos que eles viram que seja interessante, igual nesse caso aqui, ó, foram 30. Desses 30, eles viram que 13 não participavam, não cumpriam com os critérios de exclusão, certo? Então, ou seja, tinha que tirar isso aí de acordo com a metodologia que eles aplicaram. Aí teve 17 trabalhos e depois eles colocaram como critério de exclusão testes clínicos iniciais. Então, ou seja, tirou-se mais 2 trabalhos, ficando 15 artigos científicos para eles poderem analisar. E por que da meta-análise? Eles vão pegar esses 15 artigos, vão fazer uma análise estatística para chegar num resultado comum. Por quê? Vamos supor, um artigo pode falar que o anticoncepcional pode multiplicar em 10 vezes a possibilidade de ter uma alveolite. O outro pode falar que não aumenta. Um aumentou 2 vezes. E aí, dessa maneira, como tem essa análise estatística, eles vão pegar dos 15 artigos e vão chegar num dado mais próximo da realidade. Você entendeu? Como se fizesse uma estatística de todos os trabalhos que já foram publicados. Então, uma revisão de literatura com meta-análise, ela é melhor para a gente estudar e para a gente ter tá se renovando. Por exemplo, essa revisão de literatura, ela é de 2022, ou seja, é um trabalho fresquinho, acabou há pouco tempo, e aí é interessante a gente estar estudando dessa maneira, tá ok? Então, dentro dos resultados que eles chegaram, primeira coisa, comparando mulheres que fazem uso de anticoncepcional com mulheres que não fazem uso de anticoncepcional. As mulheres que utilizam, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver uma ostite alveolar, uma alveolite, do que as mulheres que não usam. Ou seja, o anticoncepcional, ele aumenta, ele dobra a possibilidade de alveolite. E eles compararam também com homens. Eles viram a índice de alveolite com homens e um índice de alveolite em mulheres, independente se utiliza ou não anticoncepcional. E aí verificaram que as mulheres elas tendem a ter 1,5 vezes mais chances de desenvolver uma alveolite. Só que aí que está um dado que eu achei interessante. Eles não pararam por aí, só pesquisou homem e mulher. E aí depois eles fizeram estatísticas separadas e olharam homem com mulher que não faz uso de anticoncepcional, ou seja, só homem e mulher. Ela não pode estar usando anticoncepcional. E aí nessa situação, o gênero não influenciou. Não deu diferenças estatísticas, ou seja, aquela possibilidade, a mulher tende a ter mais alveolite, isso não é a verdade, tá? Agora, uma mulher que usa anticoncepcional, ela também vai ter 2 vezes mais chances de desenvolver alveolite ou ostite alveolar. Ou seja, que é o mesmo resultado na comparação entre as mulheres que usam ou não o anticoncepcional. Ou seja, o anticoncepcional pode dobrar a possibilidade da mulher ela vir desenvolver uma alveolite, no caso de uma extração de um terceiro molar, tá? Mas aí a gente pode pensar também só na questão do tratamento. Tá? Então, beleza, então se a mulher ela faz uso de anticoncepcional, então a gente já vai entrar com antibiótico. E o trabalho também fez uma análise estatística baseada nisso. E eles verificaram que tanto profilaticamente quanto no pós-operatório, a prescrição de antibióticos por si só não reduziu a incidência de alveolite. Ou seja, pode às vezes a mulher fazer uso de anticoncepcional, o profissional ficar precavido e falar assim, não, já vou entrar com antibiótico, e mesmo assim ela vai desenvolver alveolite, necessitar de cuidados locais, do tratamento de alveolite, que não é o caso aqui agora, desse vídeo, outro dia eu gravo um vídeo somente sobre isso, e vai ter que tratar essa alveolite. O antibiótico, ele não vai nos eliminar esse risco, nos dar um alento ou uma salvação, tá? E aqui uma coisa que eu achei muito interessante nesse artigo foi eles analisar o dia ideal dentro do ciclo menstrual de uma mulher para poder verificar o dia ideal para fazer a extração, para poder fazer a extração com risco menor de desenvolver uma ostite alveolar. Só que eu achei interessante a ideia, mas o resultado não foi tão interessante, porque eles não têm um consenso ainda, tá? E aí, como não tem um consenso, alguns autores falam que no 14º dia do ciclo menstrual é o dia ideal. Outros falam que entre o 8º ou o 21º dia. Mas se a gente for olhar, então, aqui num gráfico onde está o ciclo menstrual aqui, se a gente for pensar,
próximo da fase ovulatória, ou seja, próximo aqui do 14º dia, tende a ser um dia melhor. De acordo com as variações hormonais da mulher, a chance de desenvolver uma osteite alveolar são menores. Não quer dizer que são reduzidas. Isso também é uma tendência, não quer dizer que os pesquisadores até hoje não conseguiu cravar exatamente um dado perfeito sobre isso, tá ok? E aí a gente consegue chegar a algumas conclusões. Primeiro, o anticoncepcional ele aumenta assim, o risco de desenvolver uma alveolite, uma osteite alveolar. Eles tentaram avaliar ainda também, mas não conseguiram chegar numa conclusão a respeito da dose e resposta. Como, por exemplo, se aumentar a dose do anticoncepcional, aumenta a chance de ter uma osteite alveolar ou uma alveolite. Não conseguiu comprovar, e isso não é comprovado tanto que os anticoncepcionais atualmente, eles tendem a reduzir a quantidade de estrogênio, ou seja, estão reduzindo a quantidade de hormônio e não necessariamente está reduzindo a incidência de alveolite nas nossas pacientes que fazem uso desses anticoncepcionais mais novos. Ou seja, continua sendo 2 vezes a chance maior de desenvolver alveolite, tá? A diferença entre homens e mulheres, ela simplesmente por gênero não existe, existe simplesmente após, no caso das mulheres que fazem uso de anticoncepcional, tá certo? Via oral, o antibiótico não vai aliviar a nossa vida, então a gente não pode levar isso em consideração. E ainda a parte relacionada com o ciclo menstrual ainda também está limitada, não tem dados suficientes para concluir qual dia ou fase do ciclo menstrual ideal para a gente fazer uma extração, reduzindo os riscos de uma alveolite, tá certo? Então isso aqui foi mais uma cirurgia científica. Espero então que vocês sigam o nosso canal, me seguem nas redes sociais para receber todo o meu conteúdo, tá ok? Até mais, grande abraço, fui!